Salve minha família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Salve para você que tá aqui agora acompanhando essa aula de História com Rod Brito. Se já tá aqui no canal, se já chegou até aqui, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, vai nas minhas playlists de história geral e do Brasil e já vê o que já tem produzido lá para você. Hoje, nessa nossa aula, um assunto muito legal, de grande impacto, inclusive para a história do Brasil, é isso aí mesmo, você já viu aqui atrás. Estou falando do Napoleão, Napoleão Bonaparte, era napoleônica, é o nosso assunto da aula de hoje. Então, sem mais delongas, sem mais demora, já vou trazer a nossa apresentação. Vamos começar e vamos entender o contexto, tá? Contexto final do período revolucionário francês, período do Diretório Girondino, e os girondinos precisam e entendem que necessitavam de uma figura pacificadora, tanto internamente, por conta da agitação popular contrária às ações girondinas e um restabelecimento do grupo jacobino, que estava começando a se articular para voltar ao poder depois do fim da Convenção Jacobina e a perda das suas lideranças, inclusive de Maximilien Robespierre. Naquele momento, externamente, países vizinhos estavam se articulando para novamente tentar invadir a França. Então, o grupo girondino chama o seu salvador da pátria, Napoleão Bonaparte, o líder francês, das tropas francesas durante o processo revolucionário, um dos grandes destaques, muito por conta da sua questão de estrategismo militar. Napoleão acaba, naquele momento, iniciando um processo de pacificação interna e externa, por meio de acordo com países vizinhos, por meio de acordo com a própria Igreja Católica. Lembrando que durante o processo revolucionário, os bens da Igreja Católica foram confiscados pelo Estado revolucionário francês. Napoleão implementa novamente o catolicismo como religião oficial do Estado francês. E aqui um ponto importante quando chega a um acordo com a nobreza francesa. Lembrar que durante o período do terror, do início do processo revolucionário, parte da nobreza francesa simplesmente fugiu da França, indo para países vizinhos. Napoleão faz um acordo com parte dessa nobreza antirrevolucionária, concede anistia, para que ela pudesse voltar ao Estado, ao território francês. Então, várias famílias que haviam emigrado voltam para a França, sem, contudo, terem de volta suas propriedades perdidas durante a Revolução, mas, dessa forma, Napoleão consegue manter um sentido de estabilidade política interna e externa naquele momento em relação à França. Começa aí um período também de recuperação econômica, com a criação do Banco da França, com a instituição de uma nova moeda, o franco, e o financiamento para iniciativas industriais e agrícolas dentro do território francês. Como você está percebendo, Napoleão começou um processo de reorganização do Estado francês num processo gradual de centralização administrativa. No primeiro momento, ele é escolhido como cônsul francês, um de 3 cônsules. Depois, se transforma em primeiro cônsul, com direito, inclusive, à escolha de ministros da sua confiança. Em 1804, um ponto e um passo importante, a instituição do Código Civil Napoleônico, determinando na França uma igualdade jurídica, o direito à propriedade, a proibição de greves, de sindicatos e a escravidão nas colônias. Perceba que o Código Civil Napoleônico tinha claramente um impacto muito favorável a um grupo específico da França. Qual grupo? O grupo burguês. Não é verdade? Quando se estabelece igualdade jurídica, direito à propriedade,
proíbem-se greves, proíbem-se sindicatos e extingue-se a escravidão nas colônias, eu vou ter ao mesmo tempo uma tentativa de aumento de produtividade, de aumento de mercado consumidor e, logicamente, de aumento da lucratividade para essa parcela da sociedade ligada diretamente às questões econômicas dentro da França. Ou seja, o Código Civil Napoleônico de 1804 vai assegurar as conquistas francesas durante o processo revolucionário. Isso é importante, tá? Há também um controle da questão educacional, um controle do ensino, e há aí um processo gradual e natural. As medidas estabelecidas no início da era napoleônica deram uma nova dinâmica para a França. Tiraram a França daquele cenário de instabilidade e de conflitos internos para um cenário de maior estabilidade político-econômica. Ou seja, é transformado em cônsul vitalício e logo em seguida é transformado em imperador francês. Tudo isso ocorrendo em 1804 e tudo isso através de uma consulta popular, de consultas populares, ou seja, através de plebiscitos. O Napoleão teve claro e evidenciado o apoio da sociedade francesa às suas medidas e, logicamente, à sua figura. Lembrando a questão da figura do Napoleão em relação a essa sociedade, entendia-se a questão ali do seu mérito próprio, né, no sentido de chegar a esse posto de destaque dentro da política francesa, e aqui eu vou ter uma imagem ou um evento ou um momento emblemático deste processo de consolidação de seu próprio poder, a transformação de Napoleão Bonaparte em imperador francês, a passagem célebre que ele retira a coroa das mãos do representante católico, né, da Igreja Católica, e se autocoroa como imperador da França, se autoproclama imperador francês, deixando evidenciado para quem ali presenciava a cena que não havia acima dele nenhum poder, nem tanto a Igreja, nem tanto Deus, porque no final das contas ele, segundo o gesto, chegou àquela posição por mérito próprio. Então é uma passagem emblemática ali do período da era napoleônica, Napoleão se autocoroando como imperador francês. Bom, a partir de 1804, nós vamos ter o início, portanto, definitivamente do Império Napoleônico. Aí, a partir desse momento, nós vamos ter uma sucessiva fase de conquistas territoriais e constantes atritos com países vizinhos e rivais. A Inglaterra era uma grande rival histórica, basta a gente lembrar, por exemplo, da Guerra dos 100 Anos, basta a gente lembrar, por exemplo, da Guerra dos 7 Anos, do processo da participação francesa na independência das 13 colônias inglesas dos Estados Unidos. Então, Inglaterra e França, rivais históricas, tiveram durante o período napoleônico um aprofundamento dessas rivalidades. Os demais países tinham medo das ações napoleônicas. Os estados absolutistas vizinhos tinham medo de que Napoleão começasse um processo expansionista de aquisição de territórios e, logicamente, tinham medo também de várias das ideias liberais vindas da França naquele momento. Napoleão começa o seu processo de expansão territorial, começa a destronar parte dessas monarquias absolutistas, então famílias tradicionais como os Habsburgos, como os Hohenzollern, como mais tarde os próprios Bragança, né, em Portugal, acabam sendo destronados pelas ações do Império e das conquistas territoriais de Napoleão, apesar de não ter conseguido derrotar a grande rival, a Inglaterra, impõe sobre as tropas napoleônicas uma derrota bem emblemática na Batalha de Trafalgar, em 1805, onde as tropas marítimas francesas acabam sendo humilhadas pela forte marinha de guerra da Inglaterra. Naquele momento, a derrota em Trafalgar traz para Napoleão uma certeza. Militarmente, seria realmente muito difícil derrotar a Inglaterra.
Napoleão não podia simplesmente utilizar da sua infantaria, né, do grande exército francês, que àquela altura já era o principal exército da Europa, por causa do Canal da Mancha, né, e a distância entre França e Inglaterra, ali no contexto norte da Europa, e a marinha francesa não estava preparada, como ficou claro na Batalha de Trafalgar. Foi neste momento que Napoleão, em 1806, implementa o que fica conhecido historicamente como bloqueio continental. Napoleão, portanto, dá um ultimato aos países europeus, proibindo os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Qual era o objetivo fundamental do bloqueio? Era vencer a Inglaterra através do seu esgotamento econômico. Se você para pensar, o bloqueio continental tinha também um objetivo secundário. Qual o objetivo secundário? Fortalecer a indústria francesa, que até aquele momento ainda não estava em pleno processo de desenvolvimento. Então, qual que era a ideia? Proibindo os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, necessariamente esses países começariam a ter que consumir os produtos industrializados, manufaturados vindos da França, forçando então um desenvolvimento da indústria francesa. Bom, não foi bem isso que aconteceu na prática. A indústria francesa não estava preparada para uma demanda tão alta, não estava preparada para uma produção em larga escala. O bloqueio começou a fazer furos, então começou a haver contrabando de produtos ingleses, mas é certo que Napoleão cumpriu o que havia determinado pelo bloqueio. Todo e qualquer país que mantivesse relações comerciais com a Inglaterra a partir daquele momento seria invadido pelas tropas napoleônicas, e ele cumpriu, logicamente, o que havia determinado. Um ponto importante dessa nossa análise, tá? Quando a Inglaterra se vê proibida de comercializar com os países europeus, na verdade, ela entende que os países europeus realmente não comprariam a partir daquele momento, com medo das ações napoleônicas, automaticamente a Inglaterra volta seus olhos para onde? Isso aí, volta seus olhos para a América. Só que havia um problema. A América, principalmente a porção centro-sul da América, era toda ela tomada por áreas coloniais, ou espanholas, ou portuguesas principalmente. E a Inglaterra não poderia comercializar livremente seus produtos dentro deste território enquanto essas áreas fossem colônias das coroas ibéricas. Portanto, não esqueça dessa ligação, tá? O bloqueio continental implementado por Napoleão na Europa teve um impacto direto aqui na América, porque a Inglaterra começa a forçar, a patrocinar e a incentivar essas áreas coloniais aqui na América a conquistarem suas independências. Não é à toa que boa parte das independências das colônias americanas se dá justamente durante o século XIX, período em que tanto a Espanha e depois Portugal vão cair sob o domínio francês. Bom, dito isso e analisado esse desdobramento, aqui a Europa, durante o período napoleônico, percebam a conquista do Império Francês, as conquistas napoleônicas a leste e a oeste, englobando territórios do leste europeu, englobando territórios da parte ocidental da Europa. Bom, um desdobramento importante para a história brasileira. O bloqueio continental implementado por Napoleão, logicamente acaba atingindo também Portugal. Só que Portugal, a coroa portuguesa, tinha um grande problema. Não podia simplesmente virar as costas para a Inglaterra porque tinha negócios e dívidas com a Inglaterra. Mas também não podia continuar comercializando com a Inglaterra, porque senão poderia realmente ser invadido pelas tropas de Napoleão. Então, o então regente Dom João VI, né, acaba, já que a mãe, a Dona Maria I, já estava em um processo avançado de problemas mentais, Dom João tenta, de alguma maneira, manter um discurso público, um discurso aberto,
de que sim, adotaria o bloqueio continental e cessaria o comércio com a Inglaterra. Só que às escondidas continuou recebendo navios ingleses nos portos portugueses, e quando Napoleão, logicamente, descobre das ações do príncipe regente, cumpre o que havia prometido, né? Já estava implementado seu poder na Espanha por meio do seu irmão que estava no trono espanhol, que organizam as suas tropas e invadem, cumpre o que havia prometido, invadindo o território português. O Laurentino Gomes, o autor, historiador Laurentino Gomes, deixou isso bem claro no livro 1808. Se não leu ainda, leia. É um bom livro dessa análise da vinda da família real e o impacto da vinda da família real portuguesa para o território brasileiro. Como eu disse, o bloqueio continental acaba gerando a fuga da família real para o Brasil, com o apoio e o suporte inglês, isso é importante nós lembrarmos, a carência de manufaturados na Europa, já que os franceses não estavam dando conta de atender toda a demanda, a exploração das populações dominadas por Napoleão, o que gera imediatamente uma resistência à figura de Napoleão fora da França e o início do seu processo de decadência. As monarquias absolutistas europeias, uma a uma, começaram a cair sobre o domínio francês, mas, ao mesmo tempo, começa a crescer a resistência à figura do imperador Napoleão Bonaparte, e, nesse momento, vão se formar as coligações contra Napoleão. Depois de uma campanha desastrosa na tentativa de anexar a Rússia, a derrota de Napoleão em 1812, muito por conta do inverno russo, rigoroso inverno russo, que acabou barrando o avanço das tropas francesas, e a tática da terra arrasada, utilizada pelos russos naquele contexto. À medida que as tropas napoleônicas iam avançando sobre o território russo, os russos iam recuando dentro do seu próprio território, destruindo suas próprias plantações, destruindo as suas próprias habitações, para que os soldados franceses não tivessem como se abrigar do frio, nem como se alimentar. Isso, logicamente, teve um impacto material e também teve um impacto psicológico sobre as tropas de Napoleão. A partir de 1814, nós vamos ter as conquistas estrangeiras, com a sexta coligação formada por russos, ingleses, austríacos e prussianos, que derrotam Napoleão Bonaparte, que é exilado na ilha de Elba. Em Elba, Napoleão Bonaparte se articula. Logicamente, na França, tinham vários de seus apoiadores que esperavam apenas as ordens do imperador para novamente se articular no poder, até que o Napoleão Bonaparte consegue fugir da prisão na ilha de Elba e retornar à França. Nesse momento, estou lembrando aqui de um filme que é muito, muito bom. Se você não assistiu ainda, o pano de fundo é justamente esse momento histórico. Se você não assistiu ainda, assista o Conde de Monte Cristo. Se você não assistiu o Conde de Monte Cristo, assista. Tenho certeza que você vai gostar do filme. É um livro, né? Baseado no livro do Dumas. Então, assim, assista o filme. É muito legal ver todo o contexto de embate ali envolvendo o protagonista, né? Então, assista o Conde de Monte Cristo, depois deixa aqui nos comentários do vídeo o que você achou do filme, tá? Vai gostar, te garanto. Bom, retornando à França, inicia-se o período que nós chamamos de período do governo dos 100 dias de Napoleão, entre 20 de março e 8 de julho de 1815. É o suspiro final. Na Batalha de Waterloo, em 1815, a derrota definitiva, é preso, exilado na ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. Questões de saúde, questões naturais, acaba morrendo 6 anos depois do fim da Era Napoleônica, em 1815. Logicamente, a França sofre o impacto da derrota de Napoleão, é obrigada a devolver as áreas que havia conquistado. Começa na Europa um movimento de restauração. Isso é importante, tá? O que eu quero dizer com isso?
começa na Europa o movimento de se restaurar o que era a Europa politicamente, territorialmente, antes das ações de Napoleão. Logo em 1815, forma-se o Congresso de Viena, e neste Congresso de Viena, nós vamos ter os representantes dos vencedores dos principais países europeus após a queda de Napoleão. Então, eu vou ter os representantes austríacos, russo, prussiano e inglês, que tinham como objetivo fundamental a reimplantação do antigo regime. É isso aí. A restauração do absolutismo, do mercantilismo, dos privilégios de classe, ou seja, a ideia do Congresso de Viena era fazer com que a Europa voltasse a ser o que era a Europa antes da Revolução Francesa, antes de 1789, utilizando-se de dois princípios básicos: o princípio da legitimidade, com o retorno das antigas famílias, das antigas dinastias absolutistas ao poder nesses países, e o princípio básico do equilíbrio europeu, uma divisão territorial do continente e do restante do mundo no sentido de evitar novos levantes protagonistas, como aconteceu com o caso francês. Quem foram os maiores beneficiários do Congresso de Viena? Logicamente, os líderes desse processo, austríacos, russos, prussianos e ingleses. Tá? A França volta a ter as mesmas fronteiras territoriais de antes da Revolução Francesa. Então, nesse momento, eu vou ter um movimento de regresso, de restauração, e junto com o Congresso de Viena, eu vou ter aqui a Europa e a sua Constituição durante o Congresso, né? A reestruturação e a reconfiguração da Europa, evitando-se protagonismos maiores nesse momento. A França voltando a ter as suas fronteiras originais, aqui os membros representantes reunidos em Viena, na Áustria, e junto com o Congresso de Viena, eu vou ter a criação da Santa Aliança. Entenda a Santa Aliança como um braço armado do Congresso de Viena. Ou seja, o que definiu-se em Viena, a partir da Santa Aliança, seria implementado pelas ações militares, né? Um exército criado ali pela sugestão do czar Alexandre I, do czar russo Alexandre I, envolvendo tropas austríacas, russas e prussianas. O objetivo era combater as ideias liberais, combater o nacionalismo que havia se exacerbado e crescido com a Revolução Francesa e manter as decisões do Congresso de Viena. Olha o impacto da Santa Aliança. De acordo com o ideal da época, não só as antigas dinastias voltariam aos tronos, como as áreas que haviam conquistado independência aqui na América voltariam a ser recolonizadas. Ou seja, este movimento conservador com o Congresso de Viena e com a Santa Aliança tinha o objetivo de recolonizar essas áreas que haviam conquistado suas independências aqui no continente americano. Um dos desdobramentos disso foi justamente a doutrina Monroe, né, do presidente estadunidense James Monroe, que quando percebe essa ideia de recolonização, cria a célebre teoria a América para os americanos, evitando e tentando de todas as formas evitar um processo de recolonização dessas áreas aqui na América. É claro que muito menos por altruísmo e muito mais por interesses econômicos, porque se essas áreas fossem recolonizadas aqui na América Latina, automaticamente os Estados Unidos perderiam um grande mercado consumidor em potencial para os seus produtos. Então, é a América para os americanos do norte. Estadunidenses, sendo estadunidenses. Bom, dentro desse contexto, Napoleão Bonaparte aqui foi um dos principais líderes do processo moderno, contemporâneo, né, da política europeia, levou a França ao auge do protagonismo dentro do seu território, dentro da sua dinâmica de conquistas territoriais, apesar de ter sido derrotado. Não esquecer do desdobramento para o Brasil, com a vinda da família real para o território, a família real portuguesa para o território colonial, para o Brasil,
o Brasil deixa de ser uma mera colônia e o Brasil passa a ser agora a sede do Império Ultramarino Português, a partir de 1808, mas esse é um outro assunto, esse é um outro vídeo, esse é uma outra aula, ok? Um abraço para você, obrigado por estar aqui e por ter acompanhado até o vídeo no final. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e deixa seu like. Um salve para geral, História com Rod Brito, e é sem massagem, pai. Fui!